pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela Moraes e já estou pronta para começar a nossa segunda videoaula da disciplina Língua Portuguesa 2. E vocês, cursistas, preparados? Papel e caneta na mão para anotar qualquer dúvida? Vamos lá? A nossa videoaula 2 será dividida em duas partes de acordo com os aspectos da língua portuguesa abordados. Em um primeiro momento, conversaremos sobre alguns vícios de linguagem que interferem na comunicação. No segundo momento, será a vez de refletirmos sobre os aspectos da coesão e coerência textual. Lembrem-se, todo o conteúdo está disponível no Caderno Didático de Língua Portuguesa 2 e vale a pena conferir o material, fazendo a leitura minuciosa dos tópicos de conteúdo abordados, sublinhar os trechos mais importantes e qualquer dúvida, vocês já sabem. Deixe um recadinho para mim ou para os tutores no Fórum Tira Dúvidas. Na videoaula 1, conversamos um pouco sobre os jargões profissionais e sobre o emprego do gerúndio. Recursos linguísticos que, se bem empregados, contribuem para a elaboração de um texto claro, objetivo e adequado ao contexto de produção. No entanto, o emprego indiscriminado de jargões, bem como do gerundismo, pode gerar vícios de linguagem que interferem na comunicação, seja oral ou escrita. Os vícios de linguagem surgem da inadequação no emprego da linguagem, seja por descuido do falante ou escritor, seja por desconhecimento da norma padrão. Vamos refletir sobre alguns vícios já conhecidos. Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar deles. Ops, só um momento. Toda certeza é absoluta, não é? Continuando, tenho certeza, sem ser absoluta, pois já é uma certeza, que vocês ouviram falar do pleonasmo, da ambiguidade e da cacofonia. Já? No entanto, ao falar dos vícios de linguagem, não vamos nos esquecer da conversa que já tivemos. O uso que se faz da linguagem deve estar associado ao contexto de comunicação, ok? Vamos ao primeiro vício, o pleonasmo. O pleonasmo trata da repetição desnecessária de termos, uma vez que a ideia já foi transmitida pelo emprego do termo inicial. Ou seja, duas ou mais palavras empregadas juntas carregam em si o mesmo sentido. Como exemplo, podemos nos lembrar dos tradicionais subir para cima, descer para baixo, certeza absoluta, todos foram unânimes. Analisando este último exemplo, qual o significado da palavra unânimes? Segundo o dicionário Michaelis, significa tem o mesmo sentido ou mesma opinião que outra, proveniente de acordo comum, geral, relativo a todos. Ou seja, a expressão unânimes já engloba o sentido de todos. Assim, em vez de dizer todos foram unânimes, o mais adequado seria eles foram unânimes na escolha do líder da turma, por exemplo. Vou mostrar um slide com algumas expressões redundantes e dar um tempinho para vocês apontarem as ideias repetidas que elas expressam. Pode ser? Todos aí na turma podem dar sua opinião e tentar explicar a lógica da redundância. Acabamento final, prêmio extra, em duas metades iguais, há anos atrás, vereador da cidade, detalhes minuciosos, conviver junto, multidão de pessoas, criação nova, retornar de novo, empréstimo temporário, comparecer em pessoa, gritar bem alto. Enfim, identificaram a redundância? O pleonasmo se constitui como um vício porque, mesmo sabendo da repetição de ideias, os falantes o empregam com frequência, o que justifica-se por uma força do hábito. No entanto, em algumas situações mais formais, devemos evitá-lo. Vou explicar apenas a expressão há anos atrás, que se relaciona com uma regra gramatical e não apenas com relações de sentido. Então, há anos atrás, a redundância está no emprego do verbo haver, aqui flexionado como a, acompanhado do advérbio atrás. Neste caso, o verbo haver indica tempo decorrido, ou melhor, tempo que se passou. Todas as vezes que usarmos o verbo haver com o sentido de tempo decorrido, o verbo deverá ficar no singular e ser grifado com H. Como nestes outros exemplos, não o vejo há 20 dias. Mudei-me para Belo Horizonte há 10 anos.
Então, há 20 dias, há 10 anos. Faltou um pontinho aqui. Nesses casos, entendemos que se refere a um tempo transcorrido no passado e, por isso, se torna redundante reforçar o seu sentido com o advérbio atrás, indicando também tempo anterior. Entenderam? Há anos atrás, tanto há como o atrás expressam a mesma ideia, por isso a redundância. Aproveitando a oportunidade, vou apenas lembrar-lhes de que, quando se quer indicar tempo futuro, que ainda irá transcorrer, usamos a sem o H. Vejam, viajarei daqui a 15 dias para o Caribe. Usa-se apenas a. E não com H do verbo haver. Entendido? Para descontrair e encerrarmos a explicação dos pleonasmos, vejam mais alguns exemplos presentes em algumas intituladas Placas do Brasil. Proibido barulho sonoro. Gelo gelado. Pintamos casa em domicílio. Interessante, hein? E curioso. Será se poderíamos enviar a casa para ser pintada em outro lugar? Enfim. O próximo vício de linguagem já é conhecido de vocês também, é a ambiguidade. Ocorre quando uma mensagem apresenta duplo sentido, decorrente principalmente da ordem inadequada das palavras na frase. Vamos a alguns exemplos? Encontrei-o preocupado. Quem estava preocupado? Eu estava preocupado quando o encontrei ou ele estava preocupado quando encontrou comigo? Fica a dúvida, não? Veja outra frase ambígua. A menina viu o incêndio da loja. A menina estava na loja e viu outro incêndio? Ou ela viu que a loja estava incendiando? Só poderemos entender se soubermos o contexto completo da situação. Mais uma frase ambígua. O policial prendeu o ladrão em sua casa. Na casa do ladrão ou na casa do policial? Agora, uma última frase que chega a ser cômica. Mãe procura filho sequestrado pela internet. O filho foi sequestrado pela internet ou a mãe, após o sequestro, o procura pela internet? Enfim, muitas vezes a ambiguidade é decorrente do uso de pronomes e expressões deslocadas, que não permitem identificar claramente a que estão se referindo. Uma forma de corrigir essas inadequações é alterar os termos do enunciado, buscando uma maior clareza de ideias. A ambiguidade muitas vezes é desfeita ou esclarecida pelo contexto na continuidade da informação. Observem. Maria pediu a Pedro para sair. Vamos analisar. Maria pediu que Pedro saísse ou Maria pediu autorização para ela mesma se retirar? Num primeiro momento, a expressão é ambígua, mas olhem essa frase inserida em um enunciado contextualizado. Maria não aguentava mais aquela presença incômoda em sua casa. De repente, ela se conscientizou de que, afinal, estava em sua casa, seu domínio. Ninguém poderia invadir daquela forma sua privacidade. Maria pediu a Pedro para sair. E então? O contexto nos esclarece que o sujeito de sair é Pedro. Agora, vamos a um vício de linguagem provocado pelo resultado da união de sílabas que gera um som inconveniente ou desagradável. É a cacofonia ou cacófato. Caco significa feio, e fonia significa som. A cacofonia seria, assim, um som feio, um som desagradável ou inconveniente pela nova palavra que se forma. Vejam os exemplos. O dentista não conseguiu mexer na boca dela. Então, boca dela, cadela. O juiz decidiu 1 milhão por cada, ou 1 milhão por cada. Porcada? Na vez passada, falei com você. Vespa, assada. Por ser tão tarde, vou mijar. Vou mijar?
Devemos destacar que por trás da cacofonia há uma certa malícia em achar um defeitinho, um novo termo com sentido ridículo. Às vezes passa despercebido ou às vezes é destacado pelo ouvinte de forma intencional para chamar nossa atenção para o vício, o que pode gerar até certo constrangimento. Por isso, algumas expressões mais conhecidas por esse inconveniente podem ser evitadas pelo falante e pelo escritor. O próprio site Wikipédia apresenta uma lista de cacófatos mais usados em língua portuguesa, sugerindo, inclusive, uma forma de reorganizar a disposição das palavras na frase para evitá-los. Vou listar alguns exemplos e as sugestões de correção. Então, vou mostrar os exemplos. De um lado, uma coluna com o cacófato e de outro, uma oração apontada como correta. O nosso hino é muito elegante. Suíno elegante? O hino nacional é muito elegante. A empresa é dirigida pela Dona Maria. Dirigida por uma peladona? Melhor seria, Dona Maria dirige a empresa. Eu vi ela na viela. Viela. Viela é uma rua pequena, estreita, não? Ou eu a vi na viela. Meu coração por tigela. Tigela? O melhor seria meu coração fica gelado por ti. O irmão pôs a culpa nela. Panela, culpa nela. O irmão lhe pôs a culpa. Não sabia que você faria por tal simples coisa. Que portal será esse? Você faria por tal simples coisa? Por tal? Não sabia que você faria isso por uma simples coisa. Ele tem pouca fé em Deus. Café? Onde? O melhor, ele não tem muita fé em Deus. Ele tem fé demais em tirar uma nota boa. Fé demais? Fede? Ou ele tem muita fé por tirar uma nota boa. E a última, me instruam a realizar este trabalho. Me instruam? Instruam-me a realizar determinado trabalho. E para finalizar, um título bem sugestivo de um filme em que prevalece a cacofonia e o duplo sentido, que pode ter sido intencional ou não. O que vocês acham? Vejam. Fé demais não cheira bem. Fé em demasia não cheira bem. Podemos, assim, interpretando, desconfiar quando se atribui a alguém uma fé excessiva. Então, o título Fé demais não cheira bem. Mas gerou a cacofonia. Fede, mas não cheira bem. Aqui fica uma mensagem subentendida. Cada entendedor fará sua interpretação. Fede, mas não cheira bem? Enfim, espero que vocês possam refletir sobre esses vícios e evitar o seu emprego em situações formais de comunicação. Agora, começaremos a segunda parte de nossa videoaula com uma reflexão sobre os conceitos de coesão e coerência. Dois princípios de textualidade importantíssimos para a produção e compreensão de textos. Vou começar com a leitura de um fragmento do texto de Lia Luft, chamado Pensar é Transgredir. Acompanhe essa leitura com um texto disponibilizado pelo leitor presencial, pois é um fragmento um pouco extenso. Reflita um pouco sobre o título. Tentem imaginar sobre o que o texto nos falará. Pensar é transgredir. Não me lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos, para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos. Mas compreendi num lampejo, então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil, nem demais acomodada.
Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece. Porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como um jarro que se renova a cada gole bebido. Para reinventar-se é preciso pensar. Isso aprendi muito cedo. Apalpar no nevoeiro de quem somos algo que pareça uma essência. Isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com um travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: parar para pensar, nem pensar. E então, o que acharam desse texto? Ele é bem instigante e nos convida a pensar a necessidade de fugir da mesmice e nos reinventar a cada dia. Observem. Ao contrapor o título Pensar é Transgredir com o lema Parar para pensar, nem pensar, a autora nos revela que a transgressão é proveniente do pensamento reflexivo, que nos permite analisarmos quem somos, o que queremos. É o próprio pensamento que proporciona novas ideias, novos desafios e novos objetivos. Ultrapassar os limites e nos realizar. E assim vamos pensando e nos reconstruindo e reinventando. No entanto, o lema reconfortante que muitas pessoas adotam em suas vidas os faz ficarem estagnados. Alguns acreditam que pensar dá trabalho e por isso é melhor ficarem quietinhos na zona de conforto. Bem, essa é a minha interpretação. Enfim, a leitura desse texto faz com que sua temática, seu sentido, chegue à nossa consciência e possamos compreendê-lo. Mas se considerarmos seus elementos linguísticos à disposição das palavras e termos da oração, podemos perceber que este texto está bem estruturado, de modo que o leitor pode acompanhar a progressão temática. Esse é um exemplo de um texto coeso. O que é então coesão? Coesão é um nome com que designamos a articulação das partes de um texto para torná-lo um todo. Ou seja, é o uso de elementos capazes de estabelecer elos entre as diversas partes de um texto. Assim, um texto, apesar de ser elaborado aos poucos, de pequenas porções organizadas em palavras, expressões, frases, períodos, parágrafos, é na articulação dessas partes que se chega ao todo, que o texto se constitui. O sentido do texto está no todo. Essas pequenas porções textuais são ligadas por elementos coesivos. São as preposições, conjunções, alguns pronomes e advérbios que estabelecem relações de sentido entre as palavras e relações de sentido em um mesmo texto. Vejam novamente o fragmento do texto Pensar é Transgredir para identificarmos alguns desses elementos de ligação. Na primeira parte lida, podemos destacar algumas conjunções como para, embora, mas, então, porque. Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos, para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos. Mas compreendi num lampejo, então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece. Porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como um jarro que se renova a cada gole bebido. Observem que essas conjunções estabelecem relações de sentido de finalidade, oposição, conclusão e causa entre os enunciados. É o que chamamos de coesão sequencial. Vejam um trecho menor. Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos, para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos. A conjunção para expressa a finalidade da reinvenção de nós mesmos, pois muitas vezes estamos soterrados na poeira do dia a dia, na poeira da banalidade, ou seja, na mesmice do cotidiano. Embora uma relação de oposição, pareça que ainda estamos vivos, uma espécie de achar que a vida é uma mesmice e acomodar.
As conjunções para e embora garantem a continuidade dos sentidos entre as orações, revelando as relações de sentido que se pretende transmitir. Compreenderam? Todo o texto ele vai sendo costurado, articulado, ligado de forma sequencial. E embora essas conjunções sozinhas pareçam não ter sentido, no texto elas constroem as relações sequenciais de sentido entre as orações. Isso é coesão. Nesse caso, coesão sequencial, porque o sentido ele é construído na sequência de orações e de períodos. Uma outra forma de coesão, chamada coesão referencial ou remissiva, é a que se estabelece pelo uso de pronomes, advérbios, termos sinônimos. Veja a coesão referencial como um exemplo do fragmento em que se emprega repetidamente o pronome isso. Para reinventar-se, é preciso pensar. Isso aprendi muito cedo. Apalpar no nevoeiro de quem somos sobre algo que pareça uma essência. Isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. A que se refere os pronomes isso? Quando se diz que isso aprendi muito cedo, há uma retomada do termo anterior, pensar. Ou seja, ela aprendeu muito cedo a pensar. Já no trecho, apalpar no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência. Isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Os pronomes isso retomam o termo essência. É o que ela gostaria de ser, uma essência, como se fosse algo mais puro, evoluído, o que se consegue por meio do pensamento. Percebam que na coesão referencial, os elementos de ligação estabelecem relações de sentido na contraposição de orações e pelo uso de conjunções. Mas as informações são retomadas e a elas são acrescentadas novas informações, fazendo com que o texto progrida. A coesão de um texto se estabelece, então, na relação de encadeamento e retomada de ideias. Eu acrescento informações, estabeleço relações entre essas informações, retomo informações anteriores e vou acrescentando relações de sentido. A coesão é o entrelaçamento de ideias por meio de elementos de ligação. Compreender esses processos é muito importante para desenvolver a habilidade de ler e entender textos. Veja um exemplo de um texto coerente e sem coesão. Dia incandescente de sol, ruas expostas ao calor, corpos largados, sangue escuro, zumbido de insetos, desolação. Há nesse trecho alguma conjunção ligando as orações? Há algum pronome retomando informação anterior? Não. Engraçado. Não há elementos de coesão, mas o texto tem sentido. O sentido foi construído com a sequência das palavras selecionadas. A coesão ficou implícita, não é marcada linguisticamente, mas podemos com certeza compreender o enunciado. Se trata de um dia de muito calor, em que o sol provoca uma desolação tamanha nas pessoas e no lugar onde se encontram. Agora, olhem esse outro exemplo. O motorista parou o ônibus, pois o passageiro desceu. Além disso, ele andou e fez um cumprimento. Aqui temos os conectivos pois e além disso, como elementos de coesão. Mas, da forma como foram empregados, não conseguem estabelecer relações de sentido. A conjunção pois deveria estabelecer relação de explicação, mas não tem lógica pensar que o motorista parou o ônibus, pois o passageiro desceu. A não ser que o passageiro tenha descido em movimento. E quando se afirma que, além disso, indicando que uma ideia será acrescentada anterior, ele andou e fez um cumprimento, há um truncamento do sentido. Primeiro, por não sabermos se o pronome ele retoma o motorista ou o passageiro. E ainda, cumprimentou quem? Esse exemplo não constitui um texto, pois apesar de apresentar elementos coesivos, esses não são suficientes para construir o sentido.
A partir desses exemplos, percebemos que a coesão está diretamente relacionada com a construção de sentidos, o que denominamos de coerência. Um texto só se constitui como tal, um texto só é um texto se suas ideias forem coerentes e estabelecerem sentido. Afinal, o objetivo principal de todo texto, da organização da linguagem, não é a comunicação? Então, só se constitui um texto os enunciados que apresentarem ideias coerentes e lógicas, o que definimos por coerência. Vamos a mais uma definição importante. Coerência diz respeito ao sentido do texto. É um princípio de interpretabilidade, o que permite que o texto se torne compreensível. A coerência depende da coesão e do conhecimento compartilhado entre texto, autor e leitor. Devemos pensar que há textos que são coerentes mesmo sem apresentar elementos de coesão, o que pode ser conseguido pela manutenção de um mesmo assunto do começo ao fim do texto, como vimos de forma simples naquele pequeno texto sobre a desolação. Mas, por outro lado, um texto pode ser bem estruturado em termos de coesão, mas não fazer sentido algum para um leitor que não compartilhe dos mesmos conhecimentos que o autor. Vou começar exemplificando a coerência com alguns trechos de textos incoerentes. Eu estava desesperada quando de repente a solução caiu do chão no meu colo. A vítima foi estrangulada a golpes de facão. Os 7 artistas compõem o trio de talento. Nestes casos, percebemos uma incoerência semântica entre os termos. Primeiro, porque normalmente as coisas caem do colo ao chão, ou caem no colo. Um estrangulamento ocorre sempre com as mãos, e um trio só pode ser composto por 3 elementos e não por 7. Perceberam a incoerência de sentido? A falta de coerência em um texto provoca a quebra da expectativa inicial para a sua interpretação. Assim, algumas piadas até utilizam a incoerência como recurso de humor, explorando essa quebra de expectativa. É uma quebra de coerência. Vamos analisar uma piadinha do famoso Joãozinho. O pai de Joãozinho ficou apavorado quando este lhe mostrou o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Boa, pai! Que tal apanharmos o professor na saída amanhã? Falo nada desse Joãozinho, tadinhos de nós professores, hein? Na piada do Joãozinho, a incoerência foi explorada no fato do menino não interpretar ou fingir que não entendeu, não é? O tom de ameaça do pai, respondendo ao contrário do que se imaginava, com um tom de entusiasmo em querer cobrar do professor a baixa nota recebida. Assim, a incoerência foi explorada para criar um efeito de humor. De maneira geral, um texto é coerente quando as suas ideias não entram em contradição, quando há uma relação de lógica e harmonia entre as partes do texto, sendo possível apreender o sentido global do texto. E isso vale para as atitudes humanas no dia a dia. Uma pessoa, ela é incoerente, por exemplo, quando ela fala uma coisa, mas faz outra. Aquele velho ditado que o discurso é diferente da prática. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Outro ditado que revela a incoerência é aquele que diz: em casa de ferreiro, espeto de pau. Percebam que coesão se refere à conexão de elementos linguísticos e coerência à conexão de ideias. É preciso compreender que, no entanto, os elementos linguísticos são articulados em função das ideias que se desejam veicular. Assim, coesão e coerência estão intimamente ligadas. Para encerrarmos nossa segunda videoaula, vou exemplificar com mais um texto, agora destacando o fato de que a coerência também depende do conhecimento de mundo compartilhado entre escritor e leitor, ou entre locutor e interlocutor. Pensem comigo sobre quais conhecimentos os leitores do texto a seguir precisam saber para construir o sentido dos textos, ou melhor, do texto. Este texto é a letra de uma música de Arnaldo Antunes e Paulo Tati, intitulada Água. Da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio,
do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo, do copo até a boca, da boca até a bexiga, da bexiga até a privada, da privada até o cano, do cano até o rio, do rio até outro rio, do rio até o mar, do mar até a nuvem. Esse texto tem coesão? Não. Apresenta várias expressões nominais em sequência. No entanto, a sequência, como as expressões foram organizadas e o significado das palavras, por pertencerem ao mesmo campo semântico, nos leva a construir o sentido do texto. O que a música retrata é simplesmente o ciclo da água. Lógico que marcado de uma maneira subversiva, com um caminho entre a boca, a bexiga e a privada, revelando um sentido implícito aí. O assunto da coerência e coesão não se esgota aqui. A nossa videoaula foi apenas uma exemplificação desses conceitos. Muitos outros assuntos e conteúdos poderiam ser aqui relacionados para ajudá-los a compreender a produção de sentido. É assunto complexo e que demanda muitas e muitas aulas. Finalizo então com uma dica. Para nos tornarmos bons falantes e escritores na língua portuguesa, precisamos primeiramente gostar de ler e escrever. Ou melhor, procurar ler e escrever com mais atenção e dedicação. Só assim conseguiremos aos poucos ir percebendo as peculiaridades da língua, as intencionalidades por trás de cada palavra, cada expressão, por trás dos textos e aos poucos nos tornando proficientes, competentes no uso da língua materna. A nossa aula chegou ao fim. Gostaria, porém, de lembrar a vocês da nossa atividade prática neste módulo 2. Realizaremos neste módulo 2 apenas uma atividade prática no valor de 20 pontos. As orientações estão disponíveis no box da semana 1. Vocês deverão organizar um portfólio sobre gêneros textuais das áreas acadêmicas e administrativas. Esse portfólio consiste no agrupamento de exemplos, definições e características de alguns gêneros textuais que são importantes na vida acadêmica e profissional de todo estudante e futuro profissional do mercado de trabalho. Leiam as orientações com atenção e quaisquer dúvidas entrem em contato comigo ou com os tutores, presenciais e à distância. E na próxima videoaula abordarei o assunto gêneros textuais, esclarecendo melhor a atividade a ser realizada. Por enquanto, eu peço que vocês já iniciem as pesquisas e leituras relacionadas ao tema a partir das orientações disponíveis no ambiente virtual. Fico por aqui e desejo bons estudos a todos.